Boa tarde, pessoal. Vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 6 intitulado como Advertências Profundas. Em Os Mensageiros, que traz a mensagem de Telésforo aos espíritos que estão empenhados em renovar-se e contribuir com os ensinamentos recebidos no centro de comunicação. E pode ser entendida como um convite à transformação interior e à prática do bem. Telésforo, como um espírito sábio e experiente, provavelmente enfatizava a importância do autoconhecimento, da reforma íntima e do serviço altruísta como caminhos para o progresso espiritual e encoraja os espíritos a refletir sobre suas próprias imperfeições, a buscar constantemente melhorar-se, utilizando os ensinamentos do centro de comunicação como guia, para suas ações e atitudes. Além disso, Telésforo ressalta a importância da união fraterna entre os espíritos que compartilham o mesmo propósito de evolução espiritual, incentivando-os a colaborar uns com os outros no auxílio mútuo e na disseminação do amor e da luz espiritual. Esta mensagem é uma inspiração para os espíritos perseverarem no caminho da evolução, cultivando virtudes como a humildade, a compaixão e a dedicação ao serviço ao próximo, como forma de contribuir positivamente para o avanço espiritual coletivo. Daí nos perguntamos como tantos espíritos comprometidos em auxiliar a espiritualidade na Terra caíram em seus vícios e desviaram o propósito colocado por Telésforo? É uma questão complexa e multifacetada. A queda de espíritos comprometidos em auxiliar na espiritualidade na Terra pode ser atribuída a uma variedade de fatores. Aqui traremos algumas possíveis razões, é claro, que cada um que ao ler o livro irá tirar suas próprias conclusões. Fragilidade moral, e mesmo os espíritos comprometidos podem ter fraquezas morais que não foram completamente superadas. Eles podem sucumbir a tentações e vícios que ainda não conseguiram superar completamente. Influência negativa, espíritos ainda em processo de evolução podem ser influenciados por outros espíritos menos evoluídos ou por energias negativas presentes no ambiente terreno. Essas influências podem levar à queda moral e ao desvio do propósito espiritual. Orgulho e arrogância. Alguns espíritos podem se deixar levar pelo orgulho espiritual, acreditando que já alcançaram um nível elevado de evolução e, portanto, se tornarem complacentes em relação aos seus próprios defeitos e vícios. Testes e provas. A jornada espiritual muitas vezes envolve enfrentar testes e provas que visam fortalecer e purificar o espírito. Esses desafios podem levar alguns espíritos a cair temporariamente em vícios e desvios, como parte de seu processo de aprendizado e crescimento. Livre-arbítrio. Como seres dotados de livre-arbítrio, os espíritos têm a capacidade de fazer escolhas, e algumas delas podem ser contrárias ao seu propósito espiritual. Mesmo com o conhecimento dos ensinamentos espirituais, alguns podem escolher seguir seus desejos e impulsos egoístas. Ciclos de reencarnação. A evolução espiritual é um processo gradual que se estende por várias encarnações. Alguns espíritos podem ter avançado consideravelmente em vidas passadas, mas ainda têm lições a aprender e vícios a superar em suas encarnações subsequentes. Estamos em constante aprendizado, muitas e muitas reencarnações e ainda sucumbimos ao erro. Por tantas vezes a espiritualidade nos alerta a voltar para dentro de nós e nos conhecermos, mudar atitudes e vícios. A prática do autoconhecimento nos ajuda e muito a interpretarmos onde estamos errando. Esta gota de aprendizado que o livro em questão nos traz é uma delas. A queda de espíritos comprometidos em auxiliar na espiritualidade na Terra é um fenômeno complexo que pode ser atribuído a uma combinação de fraquezas individuais, influências externas, desafios espirituais e escolhas pessoais. Essas experiências fazem parte de nosso processo de aprendizado e crescimento espiritual, e é através da superação desses desafios que iremos eventualmente retomar nosso propósito espiritual e continuar avançando na jornada evolutiva. Vamos às palavras de Telésforo. Irmãos nossos, prosseguiu Telésforo, sob o calor de sagrada inspiração, fazem-se ouvir na terra gritos comovedores de sofrimento. Necessitamos de servidores que desejem integrar-se na escola evangélica da renúncia. Desde as primeiras tarefas do Espiritismo Renovador, nosso lar tem enviado diversas turmas ao trabalho de disseminação de valores educativos. Centenas de companheiros partem daqui anualmente, aliando necessidades de resgate ao serviço redentor, mas ainda não conseguimos os resultados desejáveis. Alguns alcançaram resultados parciais nas tarefas a desenvolver, mas a maioria tem fracassado ruidosamente. Nossos institutos de socorro debalde movimentam medidas de assistência indispensável.
raríssimos conquistam algum êxito nos delicados mistérios da mediunidade e da doutrinação. Ele ressalta a necessidade de servidores espirituais comprometidos com a escola evangélica da renúncia, especialmente diante dos gritos comovedores de sofrimento que ecoam na terra. Telésforo destaca que, embora tenham sido enviadas diversas turmas de espíritos de nosso lar para disseminar valores educativos, os resultados desejáveis ainda não foram alcançados. Ele menciona que muitos fracassaram nas tarefas de resgate e serviço redentor, enquanto poucos obtiveram sucesso nas delicadas missões da mediunidade e doutrinação. Telésforo observa que a ignorância domina a maioria das consciências encarnadas, o que gera miséria, fraqueza e crimes. Ao citar o exemplo de Jesus, Telésforo destaca que o Mestre Divino desceu ao plano terreno para amar, ensinar e servir, sem exigir que as criaturas se tornassem imediatamente iguais a ele. Enfatiza a importância de identificar as falhas nos grupos afins e reconhecer que a Terra não é apenas um vale tenebroso, mas uma oficina de trabalho redentor. Telésforo encoraja os espíritos a abandonarem a ideia de que a Terra é apenas um lugar de quedas lamentáveis, reconhecendo-a como uma oportunidade para trabalhar na própria redenção espiritual. Ele enfatiza a importância de se prepararem para colaborar eficientemente, lembrando-os de suas obrigações fundamentais. O orientador também menciona que a falta de responsabilidade e a negligência dos deveres são causas comuns de desastres mediúnicos. Ele critica aqueles que, apesar de receberem ajuda e oportunidades de crescimento espiritual, não souberam aproveitá-las devido à ambição, preguiça, vaidade e falta de discernimento espiritual. Telésforo reflete sobre o atual estado do espiritismo, destacando que muitas pessoas buscam a doutrina não para fins espirituais, mas para satisfazer seus interesses pessoais. Ele lamenta que as águas do espiritismo estejam sendo turvadas por indivíduos desonestos, preguiçosos e delinquentes, que buscam apenas a facilidade e fogem do esforço necessário para a evolução espiritual. Telésforo convida os espíritos a refletirem sobre o verdadeiro propósito do espiritismo, que é uma revelação divina destinada à renovação fundamental dos seres humanos. Ele enfatiza a importância de defender o sagrado depósito espiritual e de se dedicar à construção do reino de Deus dentro de si mesmos. O orientador espiritual encoraja os espíritos a retificarem suas ações e a voltarem ao trabalho espiritual com renovado empenho. Ele ressalta a necessidade de serem servidores de boa vontade, comprometidos com a fé e a renúncia ao inferior. Ao final, Telésforo destaca a importância da dedicação ao trabalho espiritual e adverte sobre as consequências de desviar-se do caminho da evolução. Ele mostra que a palavra e as ações dos espíritos são observadas de perto pelos orientadores espirituais e que a fuga da luz espiritual terá consequências negativas para o próprio indivíduo. Um espírito comprometido com o autoconhecimento pode sair de uma reunião com Telésforo fortalecido e inspirado para continuar sua jornada espiritual. De alguma maneira bem lá em nosso íntimo, cremos ter participado de uma reunião tão proveitosa e inspiradora. A meu ver, a motivação é impetuosa, para já. Sinto um fortalecimento após esta leitura. Que magníficas palavras que nos remete à vontade de querer mudar. Acredito que os espíritos que lá estiveram sentiram o mesmo. Aqui encerramos este capítulo e no seguinte conheceremos algumas passagens daqueles espíritos que se comprometeram e falharam. Mas a misericórdia divina está a favor de nós. Seguimos forte. Gratidão por acompanhar a leitura e até o próximo capítulo. Estudando o Espiritismo. Imagens geradas com inteligência artificial. Desenho Vera Pontes. Vídeo criado no Clipchamp.